Então, boa noite a todos. Boa noite, anotem aí que hoje estamos estudando Mateus capítulo 25, tá bom? Mateus capítulo 25. Vamos lá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas ou tolas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. Atenção, todas ficaram com sono e todas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Eu quero conversar com vocês primeiro sobre esta visão, sobre um ponto de vista oriental e não ocidental. Combinado? Quando a gente vai ler determinados textos, tentar compreender determinados textos que estão diretamente relacionados a uma cultura oriental com a perspectiva ocidental, dá errado. Por exemplo, eu vejo, já fui em algumas igrejas aonde vão encenar esta peça e colocam 10 noivas entrando, né? As 10 noivas entram, 10 moças vestidas de noiva, e a leitura é que essas virgens sejam noivas, mas não, elas são damas de honra. Deixa eu te explicar como se dá a cultura de casamento oriental ou judaica. Os judeus, eles não trabalham o casamento, a visão matrimonial como nós ocidentais. É mais ou menos assim. Ainda hoje, alguns mantêm essa cultura, mas no tempo de Jesus, quando Jesus disse esta parábola, era assim: o rapaz se interessava pela moça, então ele ia até o pai da moça e combinava com o pai da moça um dote. Ele combinava com o pai da moça um valor. E depois eles meio que combinavam um tempo para onde, para que eles tivessem uma noção de que, olha, em tanto tempo você volta para pegar, para entregar o dote, e então eu te entrego a minha filha. Esse tempo não era compartilhado com a moça não sabia, ficava com o pai sabia, e só o pai sabia quando esse moço voltaria para pegar ou para entregar o dote e então levar para casa essa moça. Quando ele fosse, além de preparar o valor de dote combinado, ele tinha que preparar um lugar para que morasse, um casamento, ele tinha que preparar ter tudo preparado? Boa noite. Ele tinha que ter tudo preparado. Ele tinha que preparar um lugar, ele tinha que preparar a festa, ele tinha que preparar tudo. Tinha mais ou menos uma previsão, porque tinha uma média de quando que esse noivo deveria vir. Quando fosse se aproximando, aquela moça deveria chamar 10 amigas virgens. Tinham que ser virgens. Então, aquelas moças, elas precisavam estar com as lamparinas preparadas, porque era normal, e na verdade era romântico, e faz parte da cultura judaica oriental,
que o noivo viesse à noite, no meio da noite. Então, o amigo do noivo prepararia o caminho para ele, para que, ao chegar, não pegasse a noiva desprotegida, não era de bom tom, né? Pegar a noiva descabelada. Então, o amigo do noivo vinha na frente do noivo gritando: ó, prepara, o noivo vem, olha, o noivo vem. Preparem-se, o noivo está vindo. E ele preparava o caminho para o noivo que estava vindo, o amigo do noivo. E as 10 virgens, as 10 amigas da noiva, virgens, tinham que obrigatoriamente ser virgens, elas acendiam as lâmpadas e vinham preparando também o caminho dessa noiva, eles vinham iluminando o caminho dessa noiva, para que pudesse haver ali no meio do caminho o encontro da noiva com o noivo. E então juntos iriam para as bodas e depois da festa, então iriam para casa que esse noivo preparou. Se formos pensar nessa analogia do casamento judeu oriental, então vamos entender melhor esse texto. Porque primeiro que o amigo do noivo na Bíblia foi João Batista. A Bíblia diz que ele prepara o caminho do Senhor. E nós hoje estamos nesses dois lugares. Nós somos também amigos do noivo. Nós preparamos o caminho do Senhor. Nós preparamos a sua vinda. Importa que nós declaremos a todos: ei, o noivo vem. Preparem-se, o noivo vem. Então, hoje a igreja nós somos amigos do noivo. Do outro lado também somos essas virgens que clareiam o caminho da noiva. Porque nós precisamos levar pessoas ao noivo, e nós também somos a noiva, então nós estamos em 3 papéis dentro dessa analogia matrimonial oriental. Somos amigos do noivo, mas também somos a noiva, somos as virgens dentro dessa parábola, estamos em todas estas analogias. Por quê, pastora? Porque nós preparamos e nós iluminamos o caminho. Nós somos a luz do mundo, não é isso? E não pega, e alguém não pode pegar a luz e colocar embaixo da cama, mas colocamos no alqueire para que seja vista por todos. Então, nós precisamos iluminar para que a noiva chegue até o noivo. E nós também somos a noiva, que temos que estar sempre preparados, porque a qualquer momento ouviremos o som, e no nosso caso, o som da trombeta, mas eles dizem, olha, virá uma voz dizendo, ei, aí está o noivo, saí-lhe ao encontro. Bem, foi isso que aconteceu. E prestem atenção, um dote foi combinado. Esse noivo combinou um dote. E o dote não foi ouro, o dote não foi prata, o dote para nos comprar para si, para nos ter para si, para comprar a noiva, foi o sangue. Aleluia! Ele combinou um dote. E o dote para nos tomar para si como noiva de Jesus foi o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então ele disse, olha, não se preocupem, crede em Deus, crede em mim, eu estou indo preparar-vos um lugar. E era exatamente esta analogia do casamento, ok? Era exatamente esta analogia do casamento oriental. Eu preciso que vocês compreendam toda esse histórico oriental para que vocês compreendam com clareza essa parábola. Muito bem. A partir daí, o que nós temos que pensar? Essas amigas, essas moças virgens, essas damas de honra, essas 10 damas de honra, estavam ali na casa da noiva, esperando a qualquer momento que o amigo do noivo gritasse, ei, aí está vindo o noivo, sai, vão ao encontro dele. Essas amigas, 5 estavam preparadas e eram chamadas de sensatas, mas 5 eram tolas e não se prepararam, não tinham o óleo, e o óleo na Bíblia significa unção. Agora perceba, tinha lâmpada, mas não tinha unção. E nós estamos vivendo uma geração onde pessoas têm lâmpada, têm dom, têm talento,
tem habilidade, mas não tem graça, mas não tem unção. O que adianta ter lâmpada se não tem a unção? Se não tem a virtude do Espírito Santo? O que adianta ter habilidade se não tem a unção? Nós precisamos entender que mais do que lâmpada, não pode faltar sobre nós o óleo, a unção. Muito bem. A Bíblia diz que o óleo faltou para 5, mas o óleo não faltou para as outras 5. Mais do que lâmpada, tinha unção de Deus, tinha graça de Deus, tinha virtude do Espírito Santo de Deus. Todas dormiram. A Bíblia diz que todas dormiram. Aí você pode dizer, por que as virgens na parábola com óleo dormiram? Porque elas podiam dormir. Elas podiam, elas estavam bem, elas estavam preparadas. Alguém dormiu, mas estava preparado. Agora, as outras 5 não podiam dormir. Elas não estavam preparadas para isso. E hoje, nós estamos diante de uma geração adormecida, sem óleo. E o pior, como se estivesse dando tempo. Tem lâmpada, e se garante na lâmpada, eu tenho a lâmpada. À meia-noite, ouviu-se uma voz, era um amigo do noivo, dizendo, olha, o amigo do noivo está vindo, preparem-se. As 5 que estavam preparadas levantaram-se para clarear o caminho para que a noiva fosse até o noivo. 5 damas de honra, preparadas para clarear, para que a noiva pudesse chegar até o noivo. Elas tinham óleo. As 5 tolas disseram às 5 que estavam preparadas e dormiram porque estavam preparadas, podiam descansar. Olha, nos dê um pouco do que vocês têm. E elas dizem, não, nós não podemos partilhar com vocês. E elas não estão sendo egoístas, não pensem assim. Essa parábola diz que a unção, a experiência com Deus, aquilo que eu vivo com Deus não pode ser dividido. Naquele dia, a salvação individual. É isso que essa parábola está nos ensinando, que a mãe não vai poder salvar o filho não vai poder salvar a mãe, o esposo não vai poder salvar a esposa e a esposa não salvará o esposo. O que eles estão dizendo é que aqui a salvação é individual. Cada um precisará cuidar da sua própria salvação. E eles dizem, nós não podemos compartilhar com você a experiência que vivemos, aquilo que nós temos, a unção, a graça, a autoridade, aquilo que eu vivo, eu não posso partilhar com você. Bem, elas saíram para comprar o óleo, mas quando voltaram à porta já tinha se fechado. E quando elas bateram na porta, elas ouviram claramente, eu não conheço vocês. Porque Deus, nós não somos conhecidos pela lamparina, nós não somos conhecidos pela lâmpada, pelas habilidades. Tem lâmpada, mas não tem óleo. Nós somos reconhecidos pela unção de Deus sobre a nossa vida. É a unção que faz a diferença. É a unção que nos torna conhecidos. Nós estamos diante de uma geração que confunde frutos com dons. Dons são dons, frutos são frutos. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão em teu nome, Senhor, eu curei, eu expulsei demônios, eu falei em outras línguas, ou seja, eu operei com a lâmpada, eu manifestei a lâmpada, eu saí com a lâmpada, mas faltou a graça, a unção, que vem por meio do fruto do Espírito Santo, da presença, do caráter de Espírito Santo que ele gera em nós. É isso que nos torna conhecidos por Deus. E é isso que nos levará à eternidade. Bem, essas mulheres não estavam preparadas. E elas ficaram do lado de fora. Elas não foram salvas. E a última palavra a essas virgens, a essas damas de honra é, portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Pensando nisto como aquelas que conduzem alguém até o céu, quantas pessoas precisando de nós, como damas, para mostrar a lâmpada, como damas de honra, como virgens. E virgem fala de pureza, de santidade. Quantas pessoas precisando que, como igreja de Jesus, os levemos
ao noivo, mas está faltando unção, está faltando a graça, a autoridade de Deus. Isso faz com que muitos não vejam em nós a graça suficiente que os levará ao céu. Continuando o texto, fala agora sobre a parábola dos talentos. O reino dos céus também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou bens. Deixem eu falar com vocês já aqui. Alguém saiu de viagem. E é o que Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Olha, quando os homens ficam olhando, ele soube, por que vocês estão olhando? Esse que vem um dia também, esse que foi um dia também, voltará. E ele saiu de viagem, mas ele chamou servos. E o servo sou eu, o servo é você. E confiou bens. E sim, o Senhor entregou nas nossas mãos bens. E esses bens não são materiais, mas acima de tudo são bens espirituais. E a Bíblia diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida ele partiu viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou, investiu e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, aplicou. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom, fiel, você foi fiel no pouco, então eu vou colocar você sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, servo bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento. E disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e eu escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem aos que têm 10, pois tudo que tem, pois a todo que tem mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. São palavras tão denunciativas, tão difíceis de ser pregadas nesse tempo, tão difícil de ministrar estas palavras. Parece que isto agulha os ouvidos de alguns. Mas isso fala, sim, de dons e ministérios e serviço. Algumas pessoas, ao invés de potencializar aquilo que Deus derrama sobre eles, eles enterram aquilo que Deus derramou, aquilo que Deus liberou. Timóteo vai ouvir de Paulo: Paulo, não despreze o dom que há em você. Ou seja, Paulo, não enterre o dom que há em você. Paulo, invista naquilo que Deus derramou sobre você. E algumas pessoas dizem: é tão pouco, que enterram aquilo, olham para si e pensam: bem, eu não tenho muito, então eu vou enterrar. Mas eu quero te dizer que se você não for fiel no pouco, Deus também não poderá acreditar em você muito. Algumas pessoas querem apenas estar em posições quando são elevadas, posições que vão chamar a atenção. Algumas pessoas, quando olham o talento e veem que é pouco, aquilo que Deus confiou parece tão pouco, que desprezam aquilo que está nas suas mãos, porque querem optar: não, eu quero muito, eu quero coisas grandes, eu quero viver coisas boas.
O som está saindo, falhando. Se mais alguém estiver ouvindo assim, me avisem, por favor. Então, nós precisamos ouvir coisas grandes a respeito. Olha, eu quero dizer uma coisa, seja fiel naquilo que Deus te confiou, por menor que seja. Se Deus te confiou o ministério de varrer, de limpar o banheiro, de entregar um copo de água, de abraçar, de orar com os que de chorar com os que choram, de sorrir com os que sorriem, por favor, simplesmente leve a sério o dom que Deus te deu. Certamente Deus te entregou algum talento. Valide aquele dom que o céu te entregou. Não enterre, porque um dia o Senhor te chamará e você terá que prestar contas de tudo aquilo que Deus confiou na tua mão. Continuando o texto, quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Perceba que o céu é para nós há muito tempo. O céu é para você, o céu não é para você hoje, o céu é uma promessa para você muito antes de você nascer. Deus deseja te levar para o céu. Esse é o plano de Deus. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu precisei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês fizerem a algum destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Vamos pensar nisso juntos. Logo após Deus falar de talentos, ele fala sobre serviço outra vez. E ele separa ovelhas de bodes. E ele mostra que a ovelha é aquela que serve. E o bode é aquele que ignora a voz do aflito e do necessitado. A ovelha que está do lado direito, ele diz: olha, vocês estão aqui porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando enfermo, vocês foram lá e me visitaram. Então, o que ele está dizendo? Vocês serviram. Vocês se deram. Essa é uma característica daqueles que são ovelhas. As ovelhas servem com prazer, com alegria. O bode é alguém que quer ser servido. O bode é como uma sanguessuga que está o tempo todo dizendo: me dá, me dá, me dá, me dá. A ovelha não, a ovelha serve, a ovelha é doce, a ovelha é meiga, a ovelha é aquela que ouve a voz do seu Senhor e a segue. Então, no mesmo texto que Deus está falando de talento, ele diferencia bode de ovelha pelo serviço. Nós precisamos ser alguém que serve. O ministério da bacia e da toalha. A Bíblia diz: nisto conhecerão os que são os meus discípulos, se amarem o outro como a si mesmo, se servirem, se entregarem. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro,
necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Perceba que a palavra-chave do texto é serviço, é servir. E eu quero te dizer que serviço não é ser visto, mas ser visto é uma entrega genuína de alguém que é apaixonado pelo Senhor, alguém que é apaixonado pelo reino de Deus, por Jesus, e quer fazer a sua vontade. Então ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Bem, nesse texto, nesse capítulo 25, nós vamos ver claramente a vinda de Jesus e Deus já definindo quem vai e quem não vai, quem será salvo e quem não será salvo. E a marca dentro de Mateus capítulo 25 é: eu vou vir chamar quem tem óleo, aqueles que eu conheço, quem tem graça, quem me teme, quem vive uma vida genuína comigo. Depois, aqueles que não enterram talentos, mas estão prontos a servir, a se entregar, não enterram. E então, por último, nós vamos ver ele dizendo: aqueles que servem os necessitados. Esses vão servir, esses vão subir, esses terão a vida eterna. Aqueles que, quando vem alguém chorar, choram juntos. Aqueles que, quando vem alguém com fome, alimentam. Aqueles que, quando vem alguém sentindo frio, acolhem. Aqueles que, quando vem alguém preso ou enfermo, se importam. Na verdade, o que nos leva ao céu é sermos parecidos com Jesus. O Pai vai vir recolher filhos parecidos com Ele, homens e mulheres de Deus parecidos com Jesus, com o caráter de Jesus, com a graça, a unção. Mateus capítulo 26 diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: como você sabe, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Eu quero terminar aqui. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus estava disposto, ele diz: olha, não demora muito, eu vou ser crucificado. Ou seja, eu vou fazer uma viagem. E eu já estou dando as minhas últimas palavras. Perceba que estas parábolas que ele está dando está muito perto dele ir, de fazer essa viagem. Ele está dizendo: olha, o Senhor, ele saiu e ele foi fazer uma viagem. E logo depois ele diz: olha, daqui a 2 dias, importa que eu seja crucificado e eu vou estar longe. E eles vão matar. E eles vão fazer isso de forma fraudulenta. Agora, ele está indo para esse lugar, mesmo sabendo, porque Jesus veio ao mundo com um propósito. E nós precisamos ser discípulos de propósitos. Não importa o quanto nos custe, precisamos decidir viver o evangelho da verdade. Não importa o quanto nos custe, precisamos manter em nós o óleo sobre as nossas cabeças. Eu quero liberar sobre vocês que me escutam essa noite a unção do Salmo 23, capítulo 5, que diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ao olhar esse texto, eu lembro de Pedro, que a sombra de Pedro curava os enfermos, tamanho o óleo que ele carregava. Sim, ele estava cheio da unção. Então, eles colocavam os enfermos no meio do caminho, e a unção de Pedro era tão grande, o óleo sobre a vida de Pedro era tão grande, que os enfermos no meio do caminho eram curados. Que sobre você, como a virgem, como noiva de Jesus, não falte o óleo sobre a sua cabeça. Ao contrário, que sobre você essa noite haja a bênção do Salmo 23, versículo 5, que o Senhor unja a sua cabeça com óleo e que o seu cálice transborde.
que o seu cálice transborde na sua casa, que o seu cálice transborde na sua empresa onde você trabalha, que o seu cálice transborde na faculdade, que o seu cálice transborde na vizinhança, que aonde você for, não falte o óleo sobre a sua cabeça. Também quero liberar sobre você, que o Senhor te ajude a multiplicar os dons e os talentos que Ele tem liberado sobre a sua vida. Que o Senhor potencialize os seus dons, que o Senhor possa encontrar em você um servo bom e fiel, que não desiste, mas serve o Senhor em todo o tempo. Que você possa ter um olhar de misericórdia, para que naquele dia o Senhor possa dizer servo bom e fiel, porque o seu evangelho foi além das palavras, o seu evangelho foi de verdade. Você viveu um evangelho prático, você viveu um evangelho genuíno, para que quando o Senhor Jesus, que está aqui despedindo, perceba, pouco tempo depois dessas últimas parábolas de Jesus, ele já está indo crucificar. Então, são as últimas parábolas, dizendo, olha, prestem atenção, eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, eu quero voltar discípulos fiéis. Que o Senhor nos encontre com fidelidade, sendo fiéis ao chamado de Deus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, essa noite pedimos sobre nós a bênção do Salmo 23. Ó Deus, versículo 5. Unja a nossa cabeça com um óleo e que o nosso cálice transborde, para que, como Pedro, a nossa sombra opere grandes milagres e prodígios. Senhor, que como os apóstolos, a igreja apostólica, que havia uma explosão de milagres por causa da unção, não falte sobre nós a unção, para que quando o Senhor vier, estejamos preparados e possamos nos encontrar contigo. Oro também para que o Senhor potencialize os dons e os ministérios e não permita que enterremos nenhum talento que o Senhor nos deu. Ao contrário, nos ajuda a multiplicar os dons e os talentos que o Senhor nos entregou na nossa mão. Oro também, Jesus, essa noite, para que o Senhor nos ajude a viver com a misericórdia, a olhar, Senhor, para aqueles que têm fome, sede, estão enfermos e presos. Nos ajuda a cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Nos ajuda a viver um evangelho prático, um evangelho de verdade. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para naquele dia ouvirmos servo bom, servo fiel. Você guardou, você fez o que era certo, você se entregou, você não enterrou, você viveu cheio de unção de Deus. Renova sobre nós a tua unção essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã continuaremos estudando Mateus capítulo 26 e recomeçaremos do versículo 5. Mateus capítulo 26, versículo 5. Não deixe de vir, termine o seu dia estudando a palavra. Um beijo, amo vocês, durmam com Jesus, bom descanso.